Graça e paz, amigos, irmãos. Quem vos fala é o pastor Márcio Bonifácio. Lembrando que nós estamos com esse canal, o objetivo é alcançar almas para o reino de Deus. E hoje eu estou trazendo um tema aqui há 2 dias que está no meu coração. Desejo falar um pouco sobre promessa. Lembrando que tem muitas pessoas que estão aguardando em Deus um tempo específico, determinado, para que a promessa se cumpra na tua vida. Eu quero trazer para você hoje alguns passos importantes para que você venha tomar posse da tua promessa, porque eu creio piamente que Deus me colocou aqui para dizer para você que há um memorial diante de Deus. Memorial é uma memória que Deus tem relacionado tudo que Deus falou com você. Para testificar isso, eu vou ler aqui um texto aqui para falar o que eu estou falando com mais clareza. Está no livro de Isaías, capítulo 55, que diz assim, verso 8, porque os meus pensamentos são vossos pensamentos, nem o vosso caminho, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim como meus caminhos é mais alto do que o vosso caminho, o meus pensamentos é mais alto que o vosso pensamento. Porque assim como desce a chuva e a neve do céu, para lá não torna, mas rega a terra e faz brotar o fruto, dá semente ao semeador, o pão a quem come. Veja bem o versículo 11. Assim será a minha palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará que me aprai, prosperará naquilo que eu enviei. Então, esse texto aqui é um texto que fala um pouco sobre o que é liberado, sai da boca de Deus. O que sai da boca de Deus aqui é a boca de Deus, tá, irmãos? É a palavra de Deus. Muitas das vezes Deus usa um profeta, usa um louvor. Deus tem 16 formas de comunicar com o homem com clareza, com sonhos, visões, revelações. Mas aqui especificamente eu quero trazer uma palavra de Deus. Você que está guardando em Deus uma promessa para cumprir na tua vida. Quero dizer para você, aquele que espera em Deus jamais será frustrado, jamais será confundido. Então, para mim falar sobre promessa, eu quero citar exemplo disso, porque quem não conhece a história de José, que era filho de Jacó, que representa os 12 patriarcas ali, os filhos de Jacó, os descendentes. E José era muito invejado por seus irmãos. Só que na sua infância, Deus deu um sonho profético para José, dizendo que o sol e a lua, 11 estrelas, ia prostrar diante dele. Porque ele era o 12º, era 11 estrelas, 11 irmãos. A estrela representava a família dele. Depois ele teve outro sonho que estava no campo e os feixes se prostravam diante dele. Então Deus estava mostrando para ele que ele seria grande, que ele seria um dos grandes naquela região. E é muito bom a gente receber uma promessa de Deus. Quantos de nós estão aguardando a promessa de Deus? Porque a promessa de Deus, Deus tem prazer que se cumpra, porque quando a promessa se cumpre na vida de um homem e da mulher, o nome do Senhor é glorificado. Mas eu quero que você entenda que muitas das vezes a circunstância, ela tenta impedir que você alcance a promessa de Deus. Ou seja, as circunstâncias que vão se levantar não se compara com a promessa que Deus tem na sua vida. Deus tem uma promessa pelo poder do nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida. Se você cumprir os passos a qual Deus está dando por intermédio desse vídeo hoje, você vai ser um vencedor, você vai poder se alegrar quando a promessa chega, ela manifesta ao nosso derredor, todo mundo solidificado, porque quando alguém toma posse de uma promessa de Deus. É importante você entender que um dos passos que nós temos que entender é o tempo. Lembra que José, ele teve um sonho, mas José, ele foi vendido, foi traído, passou por um processo, demorou-se 15 anos para ele estar diante de Faraó, para que o nome dele fosse lembrado.
Por que Deus permite o tempo? O tempo, irmãos, ele tem uma importância grandiosa. Deus revelou para mim que um caráter para ser lapidado demora em torno de 15 anos. Se você tem ideia, José, ele foi vendido para os seus irmãos, ele tinha 18 anos, mas ele estava diante de Faraó com 30 anos. Se nós olharmos o rei Davi, ele recebeu uma unção e ele, de reis, e ele era um mancebo, talvez da mesma idade de José, 17, 18 anos. Mas a coroa foi para a cabeça de Davi, ele tinha 30 anos de idade. Isso é Davi e José. Se nós olharmos outro personagem chamado Paulo Salo, que todo mundo conhece, que é o grande teólogo do Novo Testamento, escreveu coisas extraordinárias. As pessoas pensam que Paulo caiu do cavalo e começou a pregar. Não. Paulo passou por processo e passou 14 anos vivendo de renda, buscando a Deus, se quebrantando para Deus levantar ele para ser o que ele se transformou. Lembra que José passou 15 anos no vale da aflição até estar diante da promessa que era Faraó, que botou um anel para ser governador do Egito. Davi passou 15 anos fugindo do rei Saul, morando numa caverna chamada Adulão. Apóstolo Paulo teve 14 anos na escola para Deus formar ele. O próprio Moisés, com 40 anos, ele sentiu o desejo de visitar os teus irmãos, ele foi lá, enfim, matou o egípcio, passou 40 anos no deserto. Por quê, irmãos? Por que eu estou falando isso? Porque toda promessa passa por um período de tempo. O tempo não é nosso inimigo, pelo contrário, o tempo ele ajuda a gente, o tempo revela segredo, ajuda o nosso caráter a ser lapidado, porque quando Deus chama um homem, ele é um diamante bruto e ele tem que ser lapidado, e o tempo é a melhor forma para Deus forjar isso. Talvez você que está me ouvindo hoje, você tem uma promessa, pastor, eu não vou ser rei, não vou ser pastor, mas eu tenho uma promessa que Deus falou comigo. Espere em Deus, irmãos, porque uma das formas da promessa se cumprir é você ter princípio, porque o princípio ele estabelece a promessa. Uma das coisas que eu gostaria de dizer aqui, o primeiro passo é você entender o tempo de Deus. Se ainda não se cumpriu, ainda não se realizou, porque Deus está trabalhando na tua vida. Tem pessoa que muitas das vezes fica aborrecido com o profeta, porque o profeta abre a boca dizendo, olha, Deus tem algo na sua vida sentimental. E muitas das vezes as pessoas não podem nem ser mães, mas Deus levanta o profeta dizendo que ela vai dar à luz a um filho. E muitas delas ficam tristes com o profeta, porque passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, até agora nada se cumpriu. Queridos amados irmãos, nós temos que entender a questão do tempo, porque se você passar na frente do tempo de Deus, a promessa que Deus tem reservado para você pode virar maldição. Moisés foi chamado por 75 anos. E Abraão foi chamado por 75 anos. E Abraão, ele, com a sua vida, ele saiu do meio da tua parentela, foi para a terra de Uz. Deus prosperou Abraão de tal maneira que ele ficou muito rico. E Abraão, certo dia, estava, eu creio, meditando, falou, para que eu vou deixar minha fortuna? Para que eu vou deixar a minha riqueza? E ele pensou que tinha uma pessoa que ajudava ele, acho que é Eliezer, o nome, se eu não me engano, e eu vou deixar para ele, para esse servo fiel. Mas Deus ouviu, Deus falou, não, te tirei da sua terra e de ti farei uma grande nação. E Deus enviou o anjo dizendo que a esposa dele daria à luz a um filho. Porém, quando ele recebeu essa promessa, passou-se 25 anos. E a promessa não se cumpriu. Com 20 anos, sua esposa, Sarai,
ela determinou para Abraão ter um filho com uma serviçal chamada Agar, e nasceu um mancebo chamado Ismael, que é o pai do povo árabe hoje. O que eu entendo com isso? Eu entendo que toda vez que nós passamos na frente de Deus, toda vez que nós queremos ajudar Deus relacionado à promessa, aquilo que era para ser bênção se tornou maldição. Irmãos, Abraão estava com 75, 95 anos quando nasceu Ismael, eu creio. Ele fez churrasco, fez festa, se agradou de Ismael, porque Noel tinha nascido. Mas não era aquilo que Deus tinha. De repente, você que tem uma promessa, o Ismael está nascendo na tua vida. Não é isso que Deus tem para você. O que Deus tem para você é infinitamente maior. Quando Abraão teve uma discussão de Sara com a mãe de Ismael, e ele foi lançado no deserto. Então eu vejo isso, quando você passa na frente do anjo, você tenta ajudar Deus, aquilo que ia trazer uma alegria temporária para você vai se tornar uma maldição amanhã. Então é importante. Aquilo que Deus levou para a sua vida longe, deixa para lá, irmãos. Porque quando uma porta se fecha, duas coisas. Primeiro, Deus está te dando livramento. Segundo, Ele está afastando algo que vai afastar você de Deus. Então, se a porta se fechou, não lute, espere em Deus, que Deus vai te honrar. Ei, você que está esperando em Deus, a Bíblia diz que aquele que espera em Deus jamais será confundido, porque Deus é fiel. Se você está ficando esperando em Deus, permaneça firme, que quando a promessa chegar, Provérbios, se não me engano, 26, versículo 20, diz que a bênção de Deus não gera dor nem sofrimento. Aquilo que Deus botar no seu caminho é para te alegrar, para trazer paz, uma pessoa que vai andar contigo, uma pessoa que vai haver concordância contigo. E você vai ser feliz, vai comer o melhor dessa terra. Então nós temos que aprender isso, os passo a passo para a promessa se cumprir. Primeiro eu tenho que entender o tempo. Segundo, eu tenho que lançar fora o pecado, irmãos, porque o pecado, olha só, o pecado, ele faz que a promessa demore a chegar na nossa vida. Exemplo disso, quando o povo ia entrar na terra prometida, o povo pecou. Estava com Moisés, aquele povo no deserto, mas a caminhada que era de 1 ano se tornou 40 anos, porque o povo fizeram aquilo que era mal diante de Deus. Veja bem, quando eu comecei esse vídeo, esse áudio, eu li Isaías 55, diz que assim como a água desce do céu, a neve para lá, não volta mais. A palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. Então aquilo que saiu da boca do profeta, se você crer no profeta, você vai prosperar. Então quando você toma posse do que sai da boca do profeta, você começa a viver o princípio, que é entender o tempo de Deus, fugir do pecado, porque ele trava a promessa que Deus tem na sua vida. Aí você está chegando perto de concretizar, porque a promessa, quando se realiza, é importante. Eu tenho que entender o tempo, eu tenho que fugir da aparência do mal, e eu tenho que estar no lugar certo. Lucas capítulo 24, versículo 49 diz: permanecei na cidade até que do alto seja revestido de poder. Era uma promessa, mas a promessa estava condicionada a quê? Permanecer na cidade, ou seja, na geografia, é importante para você ser abençoado. Porque muitas das vezes Deus vai te tirar você de um lugar para te levar para o outro, porque ali vai se cumprir a promessa na tua vida. Então você tem que entender isso. Porque se você estiver no lugar errado, você vai travar a promessa que Deus tem na sua vida. Então a promessa para se cumprir, eu tenho que entender o tempo, eu tenho que fugir da aparência do mal e eu tenho que estar na geografia certa, no lugar certo. Se você estiver no lugar certo, ainda que o lugar seja um lugar de sequidez, mas se Deus determinou, é aqui que eu vou te honrar, é ali que você será honrado. Então tem que entender o tempo
Eu tenho que fugir da aparência do mal. Eu tenho que estar no lugar certo para me ser alcançado por Deus. Segundo, tem muitas pessoas que estão esperando a promessa de Deus, mas ela não tem certeza se foi Deus que liberou aquela promessa. Porque tem muitas pessoas que estão enganadas. Elas estão esperando no homem. A Bíblia diz que quem espera no homem vai se decepcionar, irmãos. A Bíblia diz o quê? Jeremias capítulo 17, versículo 5. Maldito é o homem que confia no homem, mas bendito aquele que espera no Senhor, que fez o céu e a terra. Espere em Deus, queridos amados irmãos. Então, para me tomar posse da promessa, eu tenho que ter certeza que foi Deus que liberou aquela palavra, porque ele fala: aquilo que sai da minha boca não voltará vazio, porque vai produzir no tempo determinado que Deus determinou para se cumprir, para te honrar, para você comer o melhor dessa terra. Então, se quiser me ouvir, comereis o melhor da terra. Nós estamos vivendo um período de tudo rápido, macarrão instantâneo, ninguém quer esperar nada, porque nós estamos vivendo uma ansiedade terrível. Hoje todo mundo quer tudo já. Mas a Bíblia diz, queridos amados irmãos, tem motivo para passar tribulação, porque ela produz em vós temperança e paciência, porque toda vez que eu sou ocioso, eu atropelo a promessa que Deus tem na minha vida. Amém? Então, vale a pena, porque quando Davi permaneceu fiel, passou 15 anos, mas a coroa veio para a cabeça dele. Quando José permaneceu fiel a Deus, mesmo com falsidade e traição, foi vendido, foi preso injustamente, mas no tempo de Deus exaltar, cumprir a promessa, ela chegou e José pôde comer o melhor dessa terra. Eu quero ressaltar para você que Deus tem um memorial diante do trono dele. Aquilo que saiu da boca do profeta vai de se cumprir na sua vida, porque Deus é fiel, queridos amados irmãos. Amém? E nós temos na Bíblia aqui, um livro rico, tem mais de 2.600 promessas para te encher de gozo, de alegria. Como profeta, eu profetizo que coisas boas estão chegando na tua vida, que Deus vai te honrar. Há um tapete vermelho preparado, porque está chegando o tempo de você testemunhar. Eu esperei em Deus e Deus me honrou. Que maravilha! Louvado, exaltado é o nome do Altíssimo. Ele é fiel, irmãos. Amém? Então palavra que sai da minha boca não voltará vazia. Você que está esperando em Deus, não importa se foi 1, 2, 3, 4, 5 anos, mas Deus é tão bom que quando você faz a sua parte, Josué e Caleb passou 40 anos, porque eles foram muito fiel, que quando os espias entraram na terra de Canaã, eles não negaram o Senhor, não murmuraram, não reclamaram, mas ficaram firmes. Eles puderam entrar na terra prometida. Só que quando isso aconteceu algo extraordinário. E eles falando olha, nós estamos com vigor de 40 anos. A promessa pode demorar, mas Deus vai te dar vigor para você desfrutar daquilo que Ele prometeu para você. E Deus é fiel. Amém? Para fechar, o que espera em Deus jamais será confundido. Vale a pena esperar em Deus, que Deus vai te honrar, no nome de Jesus. Queridos amados irmãos, se você ficou nesse vídeo até agora, compartilhe, faça comentário, ative o sininho, para que haja relevância, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Quero agradecer você que tem acompanhado o nosso trabalho, que Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus. Amém? Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo possa resplandecer cada dia mais sobre a sua vida, no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Graça e paz, amigos, irmãos. Quem vos fala é o pastor Márcio Bonifácio. Lembrando que nós estamos com esse canal, o objetivo é alcançar almas para o reino de Deus. E hoje eu estou trazendo um tema aqui há 2 dias que está no meu coração, desejo falar um pouco sobre promessa,
Lembrando que tem muitas pessoas que estão aguardando em Deus um tempo específico determinado para que a promessa se cumpra na tua vida. Eu quero trazer para você hoje alguns passos importantes para que você venha tomar posse da tua promessa, porque eu creio piamente que Deus me colocou aqui para dizer para você que há um memorial diante de Deus. Memorial é uma memória que Deus tem relacionado tudo que Deus falou com você. Para testificar isso, eu vou ler aqui um texto aqui para falar o que eu estou falando com mais clareza. Está no livro de Isaías, capítulo 55, que diz assim, verso 8, porque os meus pensamentos são vossos pensamentos, nem o vosso caminho, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim como meus caminhos é mais alto do que o vosso caminho, o meus pensamentos é mais alto que o vosso pensamento. Porque assim como desce a chuva e a neve do céu, para lá não torna, mas rega a terra e faz brotar o fruto, dá semente ao semeador, o pão a quem come. Veja bem o versículo 11. Assim será a minha palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará que me aprai, prosperará naquilo que eu enviei. Então, esse texto aqui é um texto que fala um pouco sobre o que é liberado, sai da boca de Deus. O que sai da boca de Deus aqui é a boca de Deus, tá, irmãos? É a palavra de Deus. Muitas das vezes Deus usa um profeta, usa um louvor. Deus tem 16 formas de comunicar com o homem com clareza, com sonhos, visões, revelações. Mas aqui especificamente eu quero trazer uma palavra de Deus. Você que está guardando em Deus uma promessa para cumprir na tua vida. Quero dizer para você, aquele que espera em Deus jamais será frustrado, jamais será confundido. Então, para mim falar sobre promessa, eu quero citar exemplo disso, porque quem não conhece a história de José, José que era filho de Jacó, que representa os 12 patriarcas ali, os filhos de Jacó, os descendentes. E José era muito invejado por seus irmãos. Só que na sua infância, Deus deu um sonho profético para José, dizendo que o sol e a lua, 11 estrelas, ia prostrar diante dele. Porque ele era o 12º, eram 11 estrelas, 11 irmãos. A estrela representava a família dele. Depois ele teve outro sonho que estava no campo e os feixes se prostravam diante dele. Então Deus estava mostrando para ele que ele seria grande, que ele seria um dos grandes naquela região. E é muito bom a gente receber uma promessa de Deus. Quantos de nós estão aguardando a promessa de Deus? Porque a promessa de Deus, Deus tem prazer que se cumpra, porque quando a promessa se cumpre na vida de um homem e da mulher, o nome do Senhor é glorificado. Mas eu quero que você entenda que muitas das vezes a circunstância ela tenta impedir que você alcance a promessa de Deus. Ou seja, as circunstâncias que vão se levantar não se compara com a promessa que Deus tem na sua vida. Deus tem uma promessa pelo poder do nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida. Se você cumprir os passos a qual Deus está dando por intermédio desse vídeo hoje, você vai ser um vencedor, você vai poder se alegrar quando a promessa chega, se ela manifesta ao nosso derredor, todo mundo só edificado, porque quando alguém toma posse de uma promessa de Deus. É importante você entender que um dos passos que nós temos que entender é o tempo. Lembra que José, ele teve um sonho, mas José, ele foi vendido, foi traído, passou por um processo, demorou-se 15 anos para ele estar diante de Faraó, para que o nome dele fosse lembrado. Por que Deus permite o tempo? O tempo, irmãos, ele tem uma importância grandiosa. Deus revelou para mim que um caráter para ser lapidado demora em torno de 15 anos. Se você tem ideia, José, ele foi vendido para seus irmãos, ele tinha 18 anos, mas ele estava diante de Faraó com 30 anos.
Se nós olharmos o rei Davi, ele recebeu unção e ele, de reis, e ele era um mancebo, talvez da mesma idade de José, 17, 18 anos. Mas a coroa foi para a cabeça de Davi, ele tinha 30 anos de idade. Isso é Davi e José. Se nós olharmos outro personagem chamado Paulo Salo, que todo mundo conhece, que é o grande teólogo do Novo Testamento, escreveu coisas extraordinárias. As pessoas pensam que Paulo caiu do cavalo e começou a pregar. Não. Paulo passou por processo e passou 14 anos vivendo de renda, buscando a Deus, se quebrantando para Deus levantar ele para ser o que ele se transformou. Lembra que José passou 15 anos no vale da aflição até estar diante da promessa, que era Faraó que botou o anel para ser governador do Egito. Davi passou 15 anos fugindo do rei Saul, morando numa caverna chamada Adulão. Apóstolo Paulo teve 14 anos na escola para Deus formar ele. O próprio Moisés, com 40 anos, ele sentiu o desejo de visitar os teus irmãos, ele foi lá, enfim, matou o egípcio, passou 40 anos no deserto. Por quê, irmãos? Por que eu estou falando isso? Porque toda promessa passa por um período de tempo. O tempo não é nosso inimigo, pelo contrário, o tempo ele ajuda a gente, o tempo revela segredo, ajuda o nosso caráter a ser lapidado, porque quando Deus chama um homem, ele é um diamante bruto e ele tem que ser lapidado, e o tempo é a melhor forma para Deus forjar isso. Talvez você que está me ouvindo hoje, você tem uma promessa, pastor, eu não vou ser rei, não vou ser pastor, mas eu tenho uma promessa que Deus falou comigo. Espere em Deus, irmãos, porque uma das formas da promessa se cumprir é você ter princípio, porque o princípio ele estabelece a promessa. Uma das coisas que eu gostaria de dizer aqui, o primeiro passo é você entender o tempo de Deus. Se ainda não se cumpriu, ainda não se realizou, porque Deus está trabalhando na tua vida. Tem pessoa que muitas das vezes fica aborrecido com o profeta, porque o profeta abre a boca dizendo, olha, Deus tem algo na sua vida sentimental. E muitas das vezes as pessoas não podem nem ser mães, mas Deus levanta o profeta dizendo que ela vai dar à luz a um filho. E muitas delas ficam tristes com o profeta, porque passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, até agora nada se cumpriu. Queridos amados irmãos, nós temos que entender a questão do tempo, porque se você passar na frente do tempo de Deus, a promessa que Deus tem reservado para você pode virar maldição. Moisés foi chamado por 75 anos. E Abraão foi chamado com 75 anos. E Abraão, ele, com a sua vida, ele saiu do meio da tua parentela, foi para a terra de Uz. Deus prosperou Abraão de tal maneira que ele ficou muito rico. E Abraão, certo dia, estava, eu creio, meditando, falou, para que eu vou deixar minha fortuna? Para que eu vou deixar a minha riqueza? E ele pensou que ele tinha uma pessoa que ajudava ele, acho que é Eliezer, o nome, se eu não me engano, e eu vou deixar para ele, para esse servo fiel. Mas Deus ouviu, Deus falou, não, te tirei da sua terra e de ti farei uma grande nação. E Deus enviou o anjo dizendo que a esposa dele daria à luz a um filho. Porém, quando ele recebeu essa promessa, passou-se 25 anos e a promessa não se cumpriu. Com 20 anos, sua esposa, Sarai, ela determinou para Abraão ter um filho com uma serviçal chamada Agar, e nasceu um mancebo chamado Ismael, que é o pai do povo árabe hoje. O que eu entendo com isso? Eu entendo que toda vez que nós passamos na frente de Deus, toda vez que nós queremos ajudar Deus relacionado à promessa, aquilo que era para ser bênção se tornou uma maldição. Irmãos, Abraão estava com
75, 95 anos, quando nasceu Ismael, eu creio. Ele fez churrasco, fez festa, se agradou de Ismael, porque Noel tinha nascido. Mas não era aquilo que Deus tinha. De repente, você que tem uma promessa, o Ismael está nascendo na tua vida. Não é isso que Deus tem para você. O que Deus tem para você é infinitamente maior. Quando Abraão teve uma discussão de Sara com a mãe de Ismael, e ele foi lançado no deserto. Então eu vejo isso, quando você passa na frente do anjo, você tenta ajudar Deus, aquilo que ia trazer uma alegria temporária para você vai se tornar uma maldição amanhã. Então é importante, aquilo que Deus levou para a sua vida longe, deixa para lá, irmãos. Porque quando uma porta se fecha, é duas coisas. Primeiro, Deus está te dando livramento. Segundo, Ele está afastando algo que vai afastar você de Deus. Então, se a porta se fechou, não lute, espere em Deus, que Deus vai te honrar. Ei, você que está esperando em Deus, a Bíblia diz que aquele que espera em Deus jamais será confundido, porque Deus é fiel. Se você está ficando esperando em Deus, permaneça firme, que quando a promessa chegar, Provérbios, se não me engano, 26, versículo 20, diz que a bênção de Deus não gera dor nem sofrimento. Aquilo que Deus botar no seu caminho é para te alegrar, para trazer paz, uma pessoa que vai andar contigo, uma pessoa que vai haver concordância contigo. E você vai ser feliz, vai comer o melhor dessa terra. Então nós temos que aprender isso, os passo a passo para a promessa se cumprir. Primeiro eu tenho que entender o tempo. Segundo, eu tenho que lançar fora o pecado, irmãos, porque o pecado, olha só, o pecado, ele faz que a promessa demore a chegar na nossa vida. Exemplo disso, quando o povo ia entrar na terra prometida, o povo pecou. Estava com Moisés, aquele povo no deserto, mas a caminhada que era de 1 ano se tornou 40 anos, porque o povo fizeram aquilo que era mal diante de Deus. Veja bem, quando eu comecei esse vídeo, esse áudio, eu li Isaías 55, diz que assim como a água desce do céu, a neve para lá não volta mais. A palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. Então aquilo que saiu da boca do profeta, se você crer no profeta, você vai prosperar. Então quando você toma posse do que sai da boca do profeta, você começa a viver o princípio, que é entender o tempo de Deus, fugir do pecado, porque ele trava a promessa que Deus tem na sua vida. Aí você está chegando perto de concretizar, porque a promessa, quando se realiza, é importante. Eu tenho que entender o tempo, eu tenho que fugir da aparência do mal, e eu tenho que estar no lugar certo. Lucas capítulo 24, versículo 49 diz: permanecei na cidade até que do alto seja revestido de poder. Era uma promessa, mas a promessa estava condicionada a quê? Permanecer na cidade, ou seja, na geografia é importante para você ser abençoado. Porque muitas das vezes Deus vai te tirar você de um lugar para te levar para o outro, porque ali vai se cumprir a promessa na tua vida. Então você tem que entender isso. Porque se você estiver no lugar errado, você vai travar a promessa que Deus tem na sua vida. Então a promessa para se cumprir, eu tenho que entender o tempo, eu tenho que fugir da aparência do mal e eu tenho que estar na geografia certa, no lugar certo. Se você estiver no lugar certo, ainda que o lugar seja um lugar de sequidez, mas se Deus determinou, é aqui que eu vou te honrar, é ali que você será honrado. Então eu tenho que entender o tempo, eu tenho que fugir da aparência do mal, eu tenho que estar no lugar certo para me ser alcançado por Deus. Segundo, tem muitas pessoas que estão esperando a promessa de Deus, mas ela não tem certeza se foi Deus que liberou aquela promessa. Porque tem muitas pessoas que estão enganadas. Elas estão esperando no homem. A Bíblia diz que quem espera no homem vai se decepcionar, irmãos.
A Bíblia diz o quê? Jeremias capítulo 17, versículo 5. Maldito é o homem que confia no homem, mas bendito aquele que espera no Senhor, que fez o céu e a terra. Espere em Deus, queridos amados irmãos. Então, para me tomar posse da promessa, eu tenho que ter certeza que foi Deus que liberou aquela palavra, porque ele fala: aquilo que sai da minha boca não voltará vazio, porque vai produzir no tempo determinado que Deus determinou para se cumprir, para te honrar, para você comer o melhor dessa terra. Então, se quiser me ouvir, comereis o melhor da terra. Nós estamos vivendo um período de tudo rápido, macarrão instantâneo, ninguém quer esperar nada, porque nós estamos vivendo uma ansiedade terrível. Hoje todo mundo quer tudo já. Mas a Bíblia diz, queridos amados irmãos, tem motivo para passar a tribulação, porque ela produz em vós temperança e paciência, porque toda vez que eu sou ocioso, eu atropelo a promessa que Deus tem na minha vida. Amém? Então, vale a pena, porque quando Davi permaneceu fiel, passou 15 anos, mas a coroa veio para a cabeça dele. Quando José permaneceu fiel a Deus, mesmo com falsidade e traição, foi vendido, foi preso injustamente, mas no tempo de Deus exaltar, cumprir a promessa, ela chegou e José pôde comer o melhor dessa terra. Eu quero ressaltar para você que Deus tem um memorial diante do trono dele. Aquilo que saiu da boca do profeta vai de se cumprir na sua vida, porque Deus é fiel, queridos amados irmãos. Amém? E nós temos na Bíblia aqui, um livro rico, tem mais de 2.600 promessas para te encher de gozo, de alegria. Como profeta, eu profetizo que coisas boas estão chegando na tua vida, que Deus vai te honrar. Há um tapete vermelho preparado, porque está chegando o tempo de você testemunhar. Eu esperei em Deus e Deus me honrou. Que maravilha, louvado, exaltado é o nome do Altíssimo. Ele é fiel, irmãos. Amém? Então palavra que sai da minha boca não voltará vazia. Você que está esperando em Deus, não importa se foi 1, 2, 3, 4, 5 anos, mas Deus é tão bom que quando você faz a sua parte, Josué e Caleb passou 40 anos, porque eles foram muito fiel, que quando os espias entraram na terra de Canaã, eles não negaram o Senhor, não murmuraram, não reclamaram, mas ficaram firmes. Eles puderam entrar na terra prometida. Só que quando isso aconteceu algo extraordinário. E eles falando olha, nós estamos com vigor de 40 anos. A promessa pode demorar, mas Deus vai te dar vigor para você desfrutar daquilo que Ele prometeu para você. E Deus é fiel. Amém? Para fechar, o que espera em Deus jamais será confundido. Vale a pena esperar em Deus, que Deus vai te honrar, no nome de Jesus. Queridos amados irmãos, se você ficou nesse vídeo até agora, compartilhe, faça comentário, ative o sininho para que haja relevância, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Quero agradecer você que tem acompanhado o nosso trabalho, que Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus. Amém? Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo possa resplandecer cada dia mais sobre a sua vida, no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus.